Tudo é possível, somente crer. Ficamos em pé. Aleluia. Querido Pai, nesta noite nós queremos agradecer por estarmos aqui neste lugar e não somente neste lugar, mas em Tua presença. O lugar não importa, mas a Tua presença faz toda a diferença, Senhor. Poderíamos estar debaixo de uma árvore, como diz o profeta, era a catedral de Adão, mas a presença do Senhor fazia toda a diferença. O Senhor disse para a samaritana: não olhe para coisas materiais, como Jerusalém ou este monte, porque Deus é Espírito, e Ele estará onde um coração se voltar para Ele em adoração, em verdade. Portanto, Pai, nos abençoe nesta noite com a Sua palavra, sabendo que somente as coisas que são do Senhor é que verdadeiramente abençoam. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus seja com cada um. É tão bom estar aqui, né? Graça e paz. Paulo dizia, né? Graça, paz, shalom no hebraico, eirene no grego. Daí vem a palavra ou o nome Irene, né? Tem alguma Irene aqui? Tem alguma Irene? Não tem? Tem? Essa palavra deriva da palavra eirene, significa paz. Nenhuma Irene deveria ser nervosa, né? Significa paz. E eu agradeço a Deus esta oportunidade. Nada é por acaso, né? Fizemos mês passado um roteiro muito abençoado com o pastor Febrônio, ali em Tramandaí e as cidades ao redor, né? E foi muito agradável, foi muito maravilhoso o companheirismo que tivemos. E que se repita, viu, pastor? Que se repita. Quando precisar de alguém para acompanhar, eu gostaria de estar ali, né? Foi muito maravilhoso, muito bom. Eu quero nesta noite ler no Salmo 19. Também estivemos em São Miguel do Oeste, levando a ceia para os irmãos, sábado, né? Sábado passado. E eles estão esperando esses louvores, né? Eles estão com muita expectativa. Eles estão esperando. Aí o irmão Claudir disse: nós vamos avisar, vai dar certo, vai dar certo. Glória a Deus. Salmo 19, versículo 12.
disse Davi, quem pode entender os próprios erros? Que pergunta, hein? Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me. Tu, ele está falando com Deus, expurga-me tu dos que me são ocultos. Amém. Podem sentar. Eu quero tomar duas palavras deste versículo. Uma delas está no início, ou no meio do versículo, né? É a palavra erros. E a última palavra do versículo, ocultos. E esse seria o título que eu desejaria dar à mensagem desta noite. Erros ocultos. Davi, pelo que se vê, não confiava, ou diríamos assim, achava insuficiente o exame introspectivo, ou o autoexame, devido às limitações do espírito humano. Você enxerga muitas coisas erradas, você e eu. Nós enxergamos muitas coisas erradas em nossa vida, temos a consciência, temos muitas coisas, né? Naturalmente falando, dá para ir até uma certa altura. Mas muita coisa fica para trás. Davi diz, eu posso estar errando em alguma coisa e não estou sabendo. Aquilo está oculto. E então ele fez a sua oração, que também deve se tornar a nossa oração. Senhor, livra-me, expurga-me ou livra-me daqueles erros que me são ocultos. Quando a igreja começa a fazer essa oração, ela começa a experimentar. Começa a se livrar de muita coisa e começa a entrar em um caminho de profunda santidade. Às vezes nós sabemos o que deve ser feito, sabemos onde erramos, sabemos o que deve ser acertado, corrigido, mas às vezes corrigimos no lugar errado. Como aquela mulher que há 20 anos sofria de dor de cabeça, enxaquecas, né, muito fortes. Essa história está bem detalhada nos livros do sobrenatural. E tinham orado por ela, ela era uma professora de escola dominical, e recebia orações, mas não adiantava, ela continuava com aquela dor terrível, até que ela foi ter com o profeta, que mostrou não o que ela não sabia, que ela sabia onde estava, mas que ela tinha corrigido no lugar errado.
que ela disse assim, mas lembram da história, né? Que ela tinha traído o marido, enquanto o marido tinha ido para a guerra, ela tinha traído o marido, e aquilo abriu uma brecha para a entrada daquele espírito. Quando o irmão Branham revelou esse pecado dela, ela disse assim, mas eu já confessei isso para Jesus. Ele disse, mas você corrigiu no lugar errado. Vamos dizer assim, ele disse, você deve confessar isso para o seu marido, porque você quebrou os seus votos matrimoniais. Vamos dizer que você escreve algo no seu computador. Tem o Word, você escreve no Word. Aí põe para imprimir. Quando a impressão sai na folha, você verifica e vê que há um erro ali na folha. O que você faz? Você pega o corretor, apaga, né, aquele corretor branco, né? Apaga ali, escreve certo a palavra. Aí você diz, agora deu, agora vai dar certo. E põe para imprimir de novo. E quando você verifica a nova impressão, você diz assim, eu não estou entendendo, acabei de corrigir esse erro, como é que apareceu de novo? Você corrigiu no lugar errado. Erros não se corrigem nos lugares errados. Você pode fazer isso vez após vez, após vez, após vez. E cada vez que você for imprimir a folha, o erro vai aparecer ali. Porque você está corrigindo no lugar errado. Agora, se você quer corrigir de verdade, você vai ter que ir no lugar certo, ali no Word, corrige ali, né? E quando imprimir, aí vai dar certo. Quantos estão compreendendo? Então, às vezes, o erro, o pecado, não é uma coisa que está escondida, é simplesmente você, ainda quem sabe não teve coragem de fazer aquele acerto, mantém aquilo escondido, mas você sabe o que deve ser feito. Mas existem outras coisas erros mais sutis, que às vezes estão ali em nossa vida e, por certo, não é algo bom, não é bom que esteja ali, porque de alguma forma vai atrapalhar a nossa vida cristã. E nós devemos ser sábios e confiar em Deus para que Ele nos revele erros ocultos. Que essa seja a nossa escolha. Escolher depender de Deus para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento. Você sabe que escolhas, elas são muito importantes. Nossas escolhas nos transformam ou nos deformam. Depois de cada escolha, você se torna melhor ou pior. Você nunca é o mesmo depois de uma escolha. Dependendo da escolha, você caminha para ser transformado ou deformado espiritualmente. Dependendo da escolha, você se torna melhor ou pior. E todos os dias, a toda hora, desde que abrimos os nossos olhos pela manhã,
estamos fazendo escolhas. Escolha confiar em Deus e não em si mesmo. Não estribar-se em seu próprio entendimento, porque é uma tolice. Esta mente racional, a mente consciente, ela é talvez 5%, alguns dizem 10% da totalidade da mente. Como dizia o pastor hoje, como é que você vai depender, se apoiar inteiramente, se estribar em seu próprio entendimento, depender inteiramente de algo tão pequeno? O subconsciente é 95% da totalidade da mente. A consciência, 5%, 10%, e ela não conhece tudo. Conhece talvez 2, 3 soluções. E quando ela não te dá uma solução, às vezes você não enxerga nem sequer uma. Não quer dizer que não existam soluções. Só que a pessoa se apoia muito nesta mente, que é uma pequeníssima parcela da mente total. Agora, imagina Deus, que é onisciente. Se você, a nível subconsciente, é bem maior do que a sua própria consciência, do que a sua própria mente consciente. Quanto mais sábio é confiar em Deus onisciente. Por isso você vê que Davi, ele fez aquela grande oração: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Essa oração está no finalzinho do Salmo 139, versículos 23 e 24. Porque quem poderá entender os próprios erros? Senhor, livra-me daqueles que me são ocultos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O que mais ele disse? Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Há coisas, irmãos, que nos dão a sensação de que somos ricos. Existem coisas que fazemos que nos dão essa sensação de que somos ricos. Mas não é a nossa opinião acerca de nós mesmos que realmente importa. O que Deus opina de mim é o que realmente importa. Você vê que Laodiceia tem uma certa opinião acerca de si mesma, que não é a opinião de Deus. Quando Deus olha para Laodiceia, opina diferente. Laodiceia tem muitas coisas que a levam a essa conclusão acerca de si mesma. A beleza de seus templos, seu muito dinheiro, os dons, as multidões, o sucesso, aquilo que o homem olha como sucesso. Muitas coisas, a meditação de Laodiceia, em muitas coisas, a levou a concluir que ela é rica. Mas a Bíblia diz que ela não sabe que Deus opina diferente.
A Bíblia diz, e não sabes que és nua, cega, desgraçada ou miserável, né? Dependendo da versão bíblica. O que mais? Pobre. Quer dizer, tudo que ela considerou para se achar rica, Deus não considerou, a tal ponto que não a chamou de rica, a chamou de pobre, de cega. Lucas 18 mostra aquele fariseu também. Eu creio que ele se achava rico, jejuando 2 vezes por semana, dando dízimos de tudo que ganhava, tendo uma moral impecável. Foi o que ouvimos nesta manhã. Você tem que ir além, porque às vezes você estriba, você olha para a justificação, a santificação, a moral, e tudo isso, e porque você frequenta uma igreja onde que você é rico. Mas a pergunta é, e se Deus está te vendo diferente e você não sabe? Deixe Deus sondar o teu coração. Que Deus nesta noite sonde os nossos corações. Eu sou da mensagem. Isso me dá uma sensação de riqueza, de eleição. Olhe minhas vestes, olhe isto, olhe aquilo. Jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo o que ganho, olhe minha moral, olhe isto, olhe aquilo. Mas e se Deus está olhando diferente? Aí está onde o profeta diz que a parte mais triste do versículo é aquela que diz, e você não sabe a opinião de Deus, e não sabeis, e não sabes. E se você tem uma opinião e Deus tem outra, nós ouvimos isso hoje pela manhã. É você uma virgem? Eu sou uma virgem prudente. Será que essa opinião que você tem acerca de si mesmo é a mesma opinião de Deus acerca de ti? Ou será que Deus pode estar opinando diferente e você não sabe? Por isso, essa sondagem profunda de Deus em nós é extremamente necessária. Porque ela vai revelar aquilo que poderia estar nos desqualificando diante de Deus para a condição de virgem prudente. Você sabe que quanto mais forte é a luz, mais se vê. Se há um quarto escuro, se estivéssemos em um quarto escuro e ali acendêssemos um palito de fósforo, nós enxergaríamos melhor que no escuro. Mas com uma lanterna seria bem melhor. E se acendermos a luz, enxergaríamos melhor. E se abríssemos a janela e deixássemos a luz do sol entrar, até aquela poeirinha no ar nós enxergaríamos. Porque a luz aumentou e você enxerga o que com outras luzes você não enxergava. Talvez no teu exame de consciência, no teu autoexame talvez seja uma lanterna, um palito de fósforo.
Mas quando você é examinado pelo sol da justiça, você enxerga coisas que com o palito de fósforo você não enxergava, que com o autoexame você não conseguiu enxergar. Eu estou convencido que o que nos prepara para o arrebatamento são coisas como essa e não teologia da mensagem, intelectualismo dentro da mensagem. Porque a religião de Deus sempre foi uma religião do coração, das atitudes certas, daquilo que ele olhava como certo. Às vezes nós damos pretextos e até nós nos convencemos a nós mesmos, de tanto que repetimos aquilo, acabamos nos convencendo a nós mesmos daquilo. Mas seja honesto nesta noite e comece a pensar: será que os meus pretextos convencem Deus? Os pretextos que eu uso para mim mesmo e às vezes até para outros, para convencê-los de por que isto, de por que aquilo. Será que esses mesmos pretextos, se fossem apresentados diante de Deus, o convenceriam? Sua recusa em confiar na pessoa certa criará mais perda que seu engano em confiar na pessoa errada. Confia em Deus e não em si mesmo. Você tem muito a perder se não confia em Deus. E as perdas são maiores. Então, o que temos? Como Lázaro, há muitos crentes que saíram do sepulcro, estavam mortos em delitos e pecados, foram ressuscitados. Mas às vezes estão amarrados, como Lázaro, desatai-o e deixai-o ir. Ressuscitados, porém amarrados. Com coisas às vezes que a pessoa sabe e às vezes com coisas que nem sabe. A parte triste da nossa era é aquela palavrinha. Quer dizer, a maior tristeza é não poder perceber a tempo a verdadeira condição espiritual. A Virgem Nécia, esse é o problema da Virgem Nécia. Ela não ela ouviu pregações, boas pregações, ouviu tanta coisa, mas de alguma maneira ela não conseguiu enxergar, ver, perceber a sua real e verdadeira condição espiritual. E por isso não conseguiu chegar naquele nível que era necessário para ser considerada prudente e estar no rapto. Às vezes nós não enxergamos, estamos errando e não enxergamos. Eu vou te dar alguns exemplos. Um certo ministro dos Estados Unidos, contemporâneo do irmão Branham, muito usado em cura divina. A esposa dele adoeceu.
E ele, um homem muito usado em cura divina. Pernas curtas espichavam, paralíticos andavam, era uma coisa muito forte. Ele foi muito famoso. Ele já é falecido. E a esposa dele adoeceu. E o que vocês acham que um pregador de cura divina disse para a esposa? Você tem que crer. Pelas suas pisaduras fomos curados. Creia na sua cura, isto, aquilo. Mas a esposa não estava no mesmo nível de fé dele. E ela dizia, mas eu não consigo assim. A minha fé é o seguinte, se eu fizer a cirurgia, eu acredito que vai dar certo. Não. Nada de médicos, nada de cirurgia. Acredite. Ele estava errando. E aquele erro estava oculto. E ele começou a colocar tanta pressão sobre ela para alcançar aquela cura diretamente de Deus. Esqueça a cirurgia, esqueça os médicos. Creia. Porque ele tinha visto muitas curas e milagres. Só que ele estava e não estava percebendo. Até que ele, um pouco chateado com as atitudes ou a maneira como a esposa reagia às suas palavras, ele foi para a presença de Deus apresentar aquele caso. E quando orou, apresentou a Deus a questão da esposa, da enfermidade, como ela não estava crendo para ser curada e coisas. Na presença de Deus, ele viu onde estava o erro. Sabe o que Deus disse para ele? Deus falou assim, se ela não pode subir ao teu nível de fé, por amor, desça ao nível de fé dela e acredite que a cirurgia vai ser uma bênção. Porque o amor é maior do que a fé. Não é? 1 Coríntios 13, esperança, fé, amor, estes três, mas o maior deles estava oculto, estava errando. E aquilo estava escondido, até que veio para a presença de Deus. Por isso eu digo, irmão, existe um orar na oração, um cantar, ou um louvar no louvor, um jejuar no jejum. Às vezes você não come, mas não jejua. Às vezes você pensa que está orando, mas não está. Pensa que está cantando, mas louvando, mas não está. Porque enquanto seus lábios se mexem, porque você sabe de cor a canção, a sua mente vaga, para cá, para lá, não é um verdadeiro louvor. Em espírito e em verdade, concentrado, direcionado para o trono de Deus. Então, olha que coisa tremenda, nós podemos estar errando e chamar aquilo de espiritualidade. Talvez ele se achava muito espiritual. E Deus estava olhando diferente para aquele caso. Se ela não pode subir ao teu nível de fé, desça. Desça o nível de fé dela e acredite junto com ela. Sabe por quê? Porque há muito poder quando você está junto com outro irmão de fé. A matemática de Deus não é como nossa matemática. No livro de Deuteronômio, quero te mostrar uma escritura aqui. No livro de Deuteronômio,
capítulo 32, se eu te perguntasse, veja, a Bíblia diz que, por causa de Deus, pela bênção de Deus, um israelita poria em fuga 1000 soldados inimigos. Poria em fuga 1000. Vamos ver se vocês sabem a matemática de Deus. Se põe em fuga 1000, 2 poriam em fuga quantos? Essa é a matemática do homem. Aqui em Deuteronômio 32, verso 30 diz: como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000? Quer dizer que quando você se junta em oração com um irmão de fé, o poder é 10 vezes maior. Amém. Existem problemas que foram desenhados para você resolver sozinho. E você vai resolver sozinho, entre aspas, com Deus, confiando em Deus, orando, etc. Mas existem outros problemas que foram desenhados de uma certa forma que você não poderá resolvê-los sozinho. Você vai ter que pedir ajuda. Se o problema está dentro do teu limite de 1000, você vence o problema, porque um faz fugir 1000. Mas se o problema é 10.000 soldados inimigos, você vai precisar de alguém. Porque o máximo que você consegue pôr para fugir é 1000. E isto foi feito por Deus para que possamos depender uns dos outros e não sermos autossuficientes. Lembro-me de uma história também, de um irmão. Ele trabalhava um pouco longe de sua casa, alguns quilômetros, e ele só voltava domingo para casa, durante a semana estava no trabalho. Trabalho pesado, trabalho muito pesado. E ele tinha desejos de jejuar, mas, devido ao sol quente, muito quente, e o esforço físico muito forte, ele não conseguia, ele se sentia fraco para abrir buracos na terra, etc. Então ele disse assim, e ele ficava a semana inteira longe de casa, acampado no local, e o domingo voltava. Então ele disse assim: Senhor, não dá, trabalhando não dá para jejuar, mas é o seguinte, quando eu chegar em casa o domingo, eu vou jejuar. O que vocês acham que aconteceu? Uma semana longe de casa, a esposa com muita saudade. Quando ele chegou, ela disse: olha o que eu fiz para você, seu bolo preferido. Eu disse: e aí, irmão, o que você fez? Vai-te, Satanás! Eu sei que és tu, Satanás. Você e fez o jejum? Fiz. E ela, como reagiu? E ela ficou bicuda, foi para o quarto chorar e coisa. Eu disse para ele: irmão, está vendo como a gente faz muita coisa errada pensando que é espiritual? E aquilo fica oculto, fica escondido, você até se gava. Não, eu jejuei, venci o bolo, venci a vontade de comer bolo. Você se gava de uma coisa errada. Ficou escondido, ficou oculto. Eu disse: irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Seria muito mais espiritual você ter comido o bolo do que jejuar nesse espírito, do que jejuar nessa atmosfera.
Seria muito mais espiritual comer o bolo do que jejuar nessa atmosfera. Porque jejum é atmosfera, oração é atmosfera, tudo é atmosfera. Não é uma coisa mecânica. Essa maneira mecânica é a maneira farisaica. Então, quando você entra na presença de Deus, coisas que lá nos cantos, onde estão as teiazinhas de aranha, que o teu autoexame não chega. Mas essa sondagem divina alcança, e você entra em processos de libertação profundo. Somente Deus e a sua presença podem trazer uma profunda... Sabe o que o profeta chama de libertação total? É isso. Libertação total somente vem pela sondagem divina. Não vem pelo autoexame. Não existe, devido à limitação do espírito humano, uma libertação humana através de um autoexame. Davi disse: sonda-me, Senhor. O Senhor sabe coisa que eu não sei, até a respeito de mim mesmo. Sonda-me, Senhor. Quando você entra na presença de Deus, você descobre pecado, coisa errada onde você nunca imaginou que existiria. Isaías, costumo dizer, Isaías, sua boca era a boca de Deus. Um profeta é a boca de Deus aqui na terra. O assim diz o Senhor. Repreendia nações, repreendia a sua própria nação, repreendia nações. E ele nunca imaginou que naquela boca, naqueles lábios, acostumados a declarar o assim diz o Senhor, ele nunca imaginou que havia algo errado ali. Até que entrou na presença de Deus. E ele disse: meus lábios são imundos. Meu povo também está na mesma condição. E aquela brasa veio, tocou em sua língua, em seus lábios, e o purificou. Às vezes, o problema está na língua. Às vezes está nos olhos. Às vezes nos ouvidos. No que você vê, no que você ouve, aonde você vai. Seja o que for e aonde estiver, a presença de Deus pode revelar algumas coisas para você. Ele clamou por fogo. Olha, é melhor clamar por fogo aqui, para não ter como aquele rico, clamar por água lá no inferno. Porque às vezes a pessoa tem o dom de língua, mas de língua comprida, não é de língua estranha, Precisa de brasa. Só que às vezes ela não enxerga. Às vezes ele não enxerga. O erro está oculto. A pessoa fala de todo mundo. E depois diz: eu estou falando tudo isso, irmão, é para o senhor orar, viu? Estou pedindo oração. Depois contou toda a história, todos os detalhes. Essa tem dom de língua mesmo. Mas a pessoa age assim. Talvez você conheça pessoas assim. E não se fraga. Não acha que seja uma coisa errada.
está oculto, está escondido. Um dia ela entra na presença de Deus, ou ele entra na presença de Deus, e aquilo aparece como um erro, que ela não estava enxergando, ou que ele não estava enxergando. Estão me acompanhando? Amém. Às vezes, a coisa está tão escondida que você não percebe. Está errando, mas está tão escondido que você não percebe. Por exemplo, o irmão Branham fala na mensagem Como Poderei Vencer, ele diz, vou te dar o parágrafo aqui, é o parágrafo 119. Às vezes a pessoa, as irmãs, por exemplo, né, sabem que não é a igreja, não é questão de igreja, é Deus, a palavra de Deus. O que está na palavra de Deus? A revelação da vontade de Deus, não é? Está ali na palavra que uma mulher não deve cortar o seu cabelo. Aí, veja como mesmo em relação a coisas certas, a pessoa pode estar errando e não percebe. Por isso é necessário essa sondagem, porque ela é profunda. Ela diz, não, meu cabelo está comprido, eu não corto o meu cabelo, está tudo bem. E se não estiver? E se houver algo que está oculto e você ainda não percebeu? Que, por exemplo, deixa eu ler, 119 é o parágrafo. Vamos simplesmente, diz o profeta, tomar, por exemplo, nossas irmãs. Elas são bonitas. Oh, que elogio, hein? Elas são bonitas. E ele, aqui está referindo-se ao diabo, pode te colocar em um lugar que você deixa o seu cabelo crescer e você nem imagina que aquilo fica tão bem em você. E a primeira coisa que você sabe é que fica com um tipo de sentimento de um pouquinho de orgulho pela beleza do teu cabelo, um pouquinho acima de qualquer coisa. Alguns de vocês, homens, vocês sabem o que eu quero dizer, vem? E ele pode tomar aquela mesma coisa e ofertá-la a você. Em outras palavras, a astúcia do inimigo é tão grande que ele às vezes consegue enganar crentes com coisas certas. Se ele não consegue enganar com coisas erradas, fumando, bebendo e outras coisas mundanas, o que ele fará? Ele pegará as próprias coisas certas e colocará alguma coisa ali e ofertará para você. Aí você diz, você olha só para o cabelo e diz, está tudo bem. Não corto o meu cabelo está comprido. Aí o irmão Branham diz, mas você deixou escapar o orgulhozinho que está aflorando na tua alma. Cada vez que você arruma aquele cabelo. E mexe, e sacode, e põe para cá, e vai, e aquela coisa. É a mesma coisa que os colares, as correntinhas. O irmão Branham diz assim, quando você vê que um orgulhozinho está te pegando, tire aquilo.
Agora, às vezes a pessoa diz, não, mas eu não tenho isso aí. Ela não enxerga. Por isso, precisa a presença de Deus para a purificação da igreja. A sondagem divina para a libertação total. Precisa do exame de Deus, não do autoexame, porque quem poderá entender seus próprios erros? Senhor, expurga-me, Senhor, livra-me. Vê se há em mim algum caminho mau, livra-me dos que me são ocultos. E se houver erros que você está cometendo e você não percebeu? Então, você entra para a presença de Deus e diz, Senhor, sonda-me. Às vezes com as próprias coisas certas. Não, eu estou usando saia. Mas não é suficiente usar saia. Falando para as irmãs. Nós ouvimos hoje também isso. Às vezes a saia é curta. Às vezes a saia é de um certo pano que, misericórdia, se vê até a alma da irmã. Ela não percebe. Está oculto. Está escondido. Ou às vezes a saia é longa, tecido correto, mas há uma vaidade. Eu conheci pessoas, irmãs, que pressionavam a cada mês o marido por causa da ceia, para comprar uma roupa nova, um vestido novo, uma saia nova. E aquilo virava um desfile de modas, que é um desastre, é horrível quando isso acontece numa igreja. Então fica, ó o vestido dela, olha só, olha isto, olha aquilo. E enquanto come o pãozinho, bebe o vinho, está ali, e a mente dela não está no sacrifício de Cristo, está em, será que a fulana está me olhando? Será que ela percebeu que eu estou de vestido novo? Aquela competição. E se você vê externamente, está tudo bem. Mas diante daquele que conhece tudo, não está tudo bem. Você entende o que eu quero dizer nesta noite sobre deixar Deus sondar? Às vezes você olha assim para um mancebo de qualidade. Você não acha defeito nesse rapaz? Ele desde a mocidade, ele sempre foi certinho. Nunca matou, nunca adulterou, nunca usou droga, nunca fumou, nunca bebeu. Só que quando... Vocês notaram como ele se... Quais? Este. Tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. Mas tinha coisa que ele não percebeu que estava oculto. Mas a sondagem divina achou. Estava lá dentro do coração dele. O amor ao dinheiro. O apego às coisas deste mundo. E naquela sondagem, só que ele não aceitou a sondagem. Você vai aceitar a sondagem? Ele não aceitou. A Bíblia diz que ele saiu triste daquele culto. Quando Deus falou assim, Jesus falou para ele assim, ó, teu problema é este aqui, ó.
Às vezes a pessoa se acha e não aceita a repreensão ou a palavra de Deus. Mas se nós queremos uma libertação total, se nós queremos uma libertação profunda, se nós queremos saber se estamos preparados ou não para a vinda do Senhor, é extremamente necessário essa sondagem de Deus. Porque às vezes você pode olhar para si mesma, para si mesmo, e deduzir e concluir por um monte de coisinhas que você faz e tem, que você é prudente. Porque, como ouvimos hoje pela manhã, se a nécia está entre nós, e se nós estamos no nível de uma nécia, pensando que estamos no nível de uma prudente. Agora, eu acredito que você pode mudar de nível, se esse for o teu caso. Você vê que o irmão Branham pregou 3 classes de crentes, e depois, lá no finalzinho, na oração, ele diz assim: se você é um incrédulo, mude para o lado do genuíno. Se você é um manufaturado, mude para o lado do genuíno. Agora, como é que eu vou saber? Aí entra a tua sinceridade, nesta noite. Aí é onde vai entrar o teu coração. Você vai como Davi entrar nessa oração espiritual e dizer: Senhor, eu quero saber onde eu estou. Sabe quando você entra nessas lojas, tem muitos andares, ou shoppings, né, grandões, e ali é uma plaquinha com uma pinha e uma seta e diz: você está aqui. Aí você se localiza, né? Você sabe onde você está. Bom, essa sondagem é essa setinha. Vai te dizer: você está aqui, neste nível, neste patamar. Você precisa subir, passar daqui para cá, se elevar. Enquanto essa porta não estiver fechada, você pode subir de nível, você pode subir para o azeite, você pode obter o seu azeite. Você pode dizer: Senhor, mas se você não enxergar a sua verdadeira, real, genuína condição espiritual, não tem como você... Porque às vezes você pensa que está em certo lugar, mas isso aí tu dizes. E Deus está dizendo a mesma coisa? Tu dizes e não sabes que por isso, nesta noite, eu quero te convidar. Não precisa manivelar nada. Manivela é coisa humana, carnal. Manivelando. Nós precisamos de realidade. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Se você estiver em um nível espiritual, você estiver pensando que está no nível espiritual bom, e Deus te mostrar nesta noite o teu real nível espiritual através
da sua sondagem em teu coração, isso já é uma grande coisa. Amém. Isso já é um grande passo. Porque ninguém pode mudar uma coisa que não sabe, que precisa ser mudada. Quer orar comigo um pouquinho, enquanto os músicos tocam? E pedir a esse Deus: sonda-me, Senhor. Conhece o meu coração. Prova-me. Conhece meus pensamentos. Revela-me o meu nível. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Enquanto a música suavemente toca, antes de passar para o pastor, eu quero te convidar para que você faça a sua oração, mas assim, profunda. Uma oração com muita profundidade. Uma oração com muita sinceridade. Abra o coração nesta noite. Sonda-me, Senhor. Meu autoexame não será suficiente. Quem sabe você pode orar e dizer: Senhor, será que eu estou errando em alguma coisa e não estou percebendo? Será que eu estou errando e aquilo está oculto aos meus olhos? Senhor, será que a opinião que eu tenho de mim mesma ou de mim mesmo é a mesma opinião que o Senhor tem acerca de mim? Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Vá naquelas teiazinhas de aranha, lá do canto da alma, lá onde a vassoura do autoexame não pode chegar, lá onde essa vassoura do exame de consciência não pode chegar. Faça uma sondagem, Senhor, profunda. E se eu pelo menos ficar sabendo onde eu estou, o meu nível, eu terei sido muito abençoado neste culto, se pelo menos isso for revelado a mim. Porque, Senhor, eu não quero ficar. E se eu estiver pensando que sou uma virgem prudente, e o Senhor, quando olha, vê que não estou me qualificando para ser uma virgem prudente, estou agindo, estou sendo uma virgem nécia. É você e Deus. É a tua oração. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se eu estou agindo como um fariseu. Talvez você tenha sido um bom ator, irmão. Tem feito o papel de um cristão como um bom ator. Ninguém desconfia, porque você é um bom ator. Todo mundo diz, quando fala de você, diz: o fulano é um homem muito espiritual. Será que você realmente é um homem espiritual? Ou você é um ator? Será que aquilo que as irmãs opinam de você, irmã, é o que Deus opina de você? Talvez você está sendo uma boa atriz. Quem convive contigo pensa diferente, quem sabe? Mas aqui na igreja, quando falam em ti e quando pensam em ti, dizem: a fulana é uma mulher muito espiritual. Será que você é realmente espiritual? Ou você tem sido uma grande atriz, com o seu levantar de mãos, com suas palmas, com seus gritos,
com seus pulos? Será que você é realmente espiritual? Sonda-me, Senhor. Esses erros que estão ocultos, esses erros que estão escondidos e que eu não estou enxergando, livra-me, expurga-me. Quero sair melhor deste lugar, mais santo, mais santo. Oh, dá-me pela sondagem divina uma libertação. Seja profundo nesta noite, seja profundo. Seja profundo, saia da praia, saia do raso. Deixe o baldinho e a pazinha de criança para trás, saia do raso. Vá para águas profundas. Saia da praia. Deixe de ser um ator, uma atriz. Isso não vai adiantar. Quando o rapto chegar,